Oi, oi, meu povo! Eu sou a Agatha e hoje a gente vai falar sobre o dadaísmo. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber um pouco sobre o contexto do mundo nesse período. Em 1914, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. O mundo ele vinha tendo um grande desenvolvimento, tanto em crescimento urbano quanto a tecnologia, porém estava acontecendo vários horrores absurdos por conta da guerra. E por conta disso, muitos artistas estavam decepcionados, tanto com a guerra quanto com a religião, a sociedade, a ciência, filosofia, tudo. E aí, por conta disso, eles saíram de seus países e foram para outro lugar. Bom, então, esses artistas, eles foram para Zurique, na Suíça. Um desses artistas foi o Hugo Ball. O Hugo, ele chegando lá em Zurique, criou um clube chamado Cabaré Voltaire. Esse clube era um clube das artes. Ele convidou vários artistas para ir lá apresentar números musicais, leituras de poemas. E lá aconteceu várias apresentações. Lá também foi onde ele conheceu o Tristan Tzara. O Tristan e o Hugo, eles juntos fundaram o dadaísmo. E o dadaísmo, ele ia contra tudo. Ele ia contra a guerra, ele ia contra a sociedade, tudo que estava acontecendo. Ele ia contra até mesmo a arte. E aí, em 14 de julho de 1916, eles lançaram o primeiro manifesto com essa nova tendência de arte, que foi o dadaísmo. Bom, nesse cabaré, como eu disse, teve várias apresentações e a maioria das apresentações eram sem sentido nenhum. Muitos usavam inspirações absurdistas, não tinham sentido nenhum, iam ao acaso, porém, mesmo sem esse sentido, eles usavam muito para ter uma crítica contra a guerra. E até que com essas apresentações eles propuseram a criação de um novo sistema ao acaso, porque eles acreditavam que a vida ela era aleatória. E nesse sentido, nessa onda, o Tristan Tzara ele cria uma nova receita para criar poemas, onde ele pega letras em jornais, coloca em um saco e ele vai tirando aleatoriamente as letras e vai formando o seu poema. Nessa mesma linha de raciocínio, o Hans Arp, ele entra nessa onda de não ter o mínimo controle da tela. Ele se inspira na técnica do papier-collé e aí ele começa a criar uma tela onde ele pegava aleatoriamente alguns papéis e ia jogando nessa tela, e onde o papel ficava ia ser o lugar dele nessa tela. Outro artista é o Marcel Duchamp. Ele foi considerado o pai do Dada, mesmo ele nem estando na Suíça nessa época. Ele estava em Nova York. Ouviu falar do dadaísmo por conta de revistas que estavam falando sobre na época. Porém, ele já tinha essa ideia de usar o acaso, o absurdo, muito antes. Porque em 1913, ele criou uma obra simplesmente riscando traços de giz numa tela azul, sem sentido, totalmente aleatório. E aí, em 1917, o Marcel, ele colocou numa exposição um urinol, que ia contra toda a ideia de arte, fazendo todo mundo se questionar sobre o sentido realmente da arte. E aí, no final, o Max Ernst, em 1921, ele cria uma tela chamada Celebes, e que ela era considerada a transição do dadaísmo para o surrealismo, porque nessa tela ele usava as formas jogadas aleatoriamente do dadaísmo
né, essa colagem e também usava essa realidade mais de um sonho, sabe? Do surrealismo. E aí, em 1924, é quando o dadaísmo ele se converte para o surrealismo, com um manifesto lançado pelo André Breton. E aí é finalizado esse movimento, porém ele influencia vários outros movimentos que vão vir depois, como a pop art e vários outros. Curiosidade aqui no final, gente, o nome dadaísmo ele foi escolhido aleatoriamente pelo Tristan. Ele abriu um dicionário e aí, de olhos vendados, colocou o dedo em uma palavra e foi assim que eles pegaram e colocaram o nome do movimento de dadaísmo. Sim, gente. Então, por conta disso, eles falavam que o nome ele não tinha que ser importante porque o movimento ele ia perder o seu sentido, a arte ia perder o seu sentido durante o período. Porém, até hoje, muitos movimentos, depois que acabou, foi inspirado no dadaísmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos, até o próximo. E é isso, hoje foi o dia sobre o dadaísmo com a Agatha.